Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós, chegamos à segunda temporada da série Breaking Bad. Eu já tinha feito um vídeo, mas decidi trazer de novo para poder tornar a coisa mais dinâmica. Achei mais curiosidades, cenas mais fortes, vou explicar direitinho alguns acontecimentos com uma forma mais rápida e bem fluida. Jesse se apaixonando e perdendo um grande amor, o Walter cada vez mais doidão e cometendo coisas escabrosas, a entrada do Tuco, a entrada do Gus, do Saul Goodman, uma temporada eletrizante, cheia de metáforas, cheia de críticas, bastidores, curiosidades, as melhores cenas, tudo isso eu vou contar após a vinheta, não sai daí. Breaking Bad, segunda temporada, lançada em 2009. A série foi criada pelo Vince Gilligan. Se você quiser saber mais sobre a criação da série, eu vou deixar o card aqui da primeira temporada, tá bom? A série presta uma homenagem a filmes de gangsters, como O Poderoso Chefão e Scarface. A segunda temporada recebeu muitas indicações e muitos prêmios, incluindo 5 ao Primetime Emmy Awards, com 2 vitórias. Bryan Cranston recebeu o segundo prêmio como melhor ator. Lynne Willingham recebeu pela segunda vez o prêmio de melhor editor. Na trama, Walter White e Jesse Pinkman são sequestrados por Tuco. Eles conseguem escapar antes da DEA chegar e a partir daí os dois expandem suas vendas em áreas controladas pelo Tuco. E agora são forçados a se envolverem com um advogado pilantra chamado Saul Goodman. Ele vai começar a protegê-los da DEA, mas em troca disso vai receber uma grana, claro. E junte a isso dramas familiares do Walt, o Jesse, e temos aí a série fodástica. Eu não consigo achar outra palavra. Antes de começar a falar da série, das melhores cenas, curiosidades, bastidores, vou pedir para você se inscrever no canal, comenta aí se você gosta de Breaking Bad, qual a sua temporada favorita, qual o seu personagem favorito. Me dê dicas também de outros filmes e séries para trazer para o quadro. Se você estiver gostando do vídeo, dá uma curtidinha aí que me ajuda bastante, tá bom? Então, vamos para a série. Aqui temos o primeiro episódio que já prenuncia o acidente de avião que vai acontecer no último episódio. O Tuco Salamanca, que é interpretado pelo Raymond Cruz, ficaria a temporada inteira. Acontece que o ator estava envolvido num papel muito importante em outra série, chamada Divisão Criminal, de 2005. O grande acontecimento é o acidente de avião. Isso vai sendo revelado aos poucos. Tem o urso de pelúcia roxo, os homens recolhendo provas e parece ser uma cena de crime. Então a gente de primeira pensa, caramba, aconteceu alguma merda na casa do Walter. Será que ele foi descoberto? Será que ele matou alguém? O Walter e o Jesse começam a temer por suas vidas após o Tuco espancar até a morte um dos seus capangas. O Jesse arruma uma arma, o Walter cisma que está sendo vigiado. Para se livrar do Tuco, eles decidem envenená-lo, usando o rícino. E tem uma cena que eu acho hilária. O Hank descobre o corpo de um dos capangas do Tuco, o Gonzo. Ele tentou resgatar o amigo que morreu, mas acabou ficando preso numa pilha de carros num ferro velho que desabou. Ele acabou sangrando até a morte. Tanto que o Hank até tira uma foto de deboche. Mas o Walter e o Jesse acham que foi o Tuco, como uma forma de punição, de mandar um recado para eles. O Tuco, ao final, sequestra os dois. Eu destaco uma cena hilária que o Walter tenta transar com a Skyler quando ele chega em casa e ela está com um rosto com creme verde e acaba batendo a cabeça, o rosto na geladeira. Depois o Walter Jr. vê lá a marca. E o Hank começa a investigar a dupla que roubou a metilamina lá no galpão. Ele que consegue traçar o perfil do Tuco. E aí vai lá encontrá-lo. O Walter foi dado como desaparecido. O Hank também entra na jogada atrás do cunhado e vai atrás do Jesse. O professor e o ex-aluno estão na casa do criminoso. E aí conhecemos o seu avô, o Hector Salamanca, interpretado pelo já saudoso Mark Mongolis. Então a dupla tenta colocar o veneno, rola muita ameaça. O Hector é muito doente, então ele só se comunica com uma campainha. Então ele fica batendo ali a campainha. No momento em que o Tuco pergunta se tinha veneno na comida.
E eu gosto muito da atuação do Raymond Cruz, porque ele é muito instável, ele pode fazer qualquer merda a qualquer momento e não tá nem aí. Tem uma cena que ele segura uma arma, aponta pra eles, leva eles até um buraco, a gente pensa que eles vão morrer ali. Os dois reagem, o Jesse entra em luta corporal com ele, depois de lhe dar um tiro. O Hank aparece, rola uma troca de tiros e o Tuco é alvejado e morre. O Raymond Cruz realmente nocauteou o Aaron Paul, que lhe rendeu uma concussão, justamente na cena em que o Tuco joga o Jesse por uma porta. Não tem aquela hidráulica do carro do Jesse que fica pulando durante a cena do tiroteio com o Tuco e o Hank? Então, ela combina muito com os batimentos cardíacos, bombeando rapidamente, para combinar justamente com a adrenalina da cena. E depois morrendo lentamente após o Tuco ser baleado. Bem legal, né? Lá pro final, o tio Salamanca começa a bater a campainha várias vezes. De fato, ele estava usando o código Morse para sinalizar SOS. Outra cena hilária, o Walt fingindo um surto no mercado. Ele aparece completamente nu, para poder disfarçar esses dias que ele estava desaparecido. Engana a família, o Hank, e o Hank dá um depoimento sobre a morte do Tuco. O Jesse acaba sendo eventualmente preso, aí o agente o interroga. Até a Wendy, aquela prostituta, foi no rolo. O Hector é chamado para reconhecer. Aí rola um suspense se ele vai dizer que o Jesse estava lá no dia, para no fim ele se cagar nas calças, ou seja, ele está pouco se ligando para a polícia. Aí o Jesse acaba sendo liberado. Nessa temporada a gente já vê esse embate do Hank com o Jesse. Aquele adereço que o Hank ganha, que seria do Tuco, chegou a ser vendido num leilão, tá? $20.250 em 8 de outubro de 2013. O Jesse perde a casa dele, né? E vai ter que morar em outro lugar. Ele cobra o Walt parte da grana, não consegue. Nem na casa de um amigo. A mulher simplesmente do cara fala, não quero esse cara aqui. Ele vai num pátio, num ferro velho, resgatar o trailer que ele e o Walt cozinhavam. Ele consegue fugir do local dirigindo o veículo. Procura o Walt, os dois caem na porrada. Nessa cena do ferro velho, o que seria imaginado no roteiro original é que o Jesse seria perseguido por um cachorro. Só que para manter um cachorro tem um custo, né? Um cachorro adestrado. E aí substituíram pela cena dele caindo naquele banheiro e se molhando todo com água azul. Também é revelado nesse episódio que o Jesse tem um nome do meio, que se chama Bruce. O Hank vai ser transferido para El Paso. Aqui a gente também vê um lado mais humano dele. Tem uma cena que ele tem uma crise de ansiedade dentro do elevador. Conhecemos a Jane, interpretada pela Kristen Ritter, que se torna o grande amor do Jesse. Ela está se reabilitando do uso de drogas. Os amigos do Jesse também entram no esquema de venda de drogas, nos pontos que o Tuco trabalhava. O Skinny, o Badger e o Combo. O Skinny é roubado por um casal de viciados. Aí o Walt manda o Jesse ir atrás deles, porque isso não pode acontecer. Eles têm que mostrar poder, mostrar respeito, impor isso para a comunidade. Então a gente vê essa relação do Jesse com crianças. Nas outras temporadas também vai acontecer muito sobre como que ele fica envolvido e acaba tomando atitudes precipitadas. Na casa do noiado tem um menino praticamente abandonado. E eu gosto muito da paleta de cor usada nessa cena dentro da casa, que é velha, abandonada, tem uma luz amarela refletindo para dentro da sala. Esse casal roubou uma máquina de tirar dinheiro e matou, inclusive, o atendente da loja. Ao final, a mulher esmaga a cabeça do marido com a máquina, que ele estava por baixo tentando abri-la. É uma cena bem bizarra. Jesse é rendido por esse casal, aí consegue escapar e deixa o menino na porta e chama a polícia para ele ser resgatado. Por causa dessa cena dramática, o Aaron Paul foi indicado ao prêmio Emmy como melhor ator coadjuvante. Bom, a Gretchen, lembra? Que é casada com o Elliot, que eram sócios do Walt. Ela fica chocada ao descobrir que ele inventou a história de que eles estavam ajudando no tratamento do câncer dele. Óbvio que eles retiram essa ajuda, a Gretchen concorda em manter a mentira com o Walt, mas ficou por conta com isso. A trilha sonora foi composta pelo Dave Porter. O show também usa muitas músicas de outras bandas, tá? O Hank não parece muito à vontade ali também em El Paso. Tem um informante chamado Tortuga, que é interpretado pelo Danny Trejo, e a cena que eles encontram a cabeça dele em cima do casco de uma tartaruga. Eu acho essa cena muito boa. Depois explode, arrancando a perna de um dos agentes, outros morrem, e o Hank fica traumatizado. Tanto que ele pede para voltar para a cidade dele. O Walter até conversa com ele depois. A Skyler está querendo trabalhar. Aí ela procura o seu ex-chefe, chamado Ted, interpretado por Christopher Cousins.
Sabemos que eles terão um caso. Tem a cena que ela canta Parabéns pra Você, imitando a Marilyn Monroe, que cantou pro Kennedy no aniversário dele. Ela descobre também coisas erradas na empresa. Quando a Skyler está colocando suas coisas pessoais em seu primeiro dia de trabalho ali na mesa, acidentalmente ela quebra a foto emoldurada do Walter. Isso simboliza uma quebra no casamento, justamente pela entrada do Ted. O Bad acaba sendo detido. E aí eles pensam, para quem vamos ligar? Para o Saul Goodman, que é interpretado pelo Bob Odenkirk. Todo mundo sabe que é um dos personagens mais marcantes da série. Eu gosto bastante dele. Ele é muito picareta, sem vergonha. Tem as cenas hilárias na recepção do escritório dele. O Jesse e o Walt acabam o sequestrando. Ele reconhece o Walt e fecham esse acordo, né? Mantê-los afastados do DEA. O Walt diz a Skyler que está indo ver a sua mãe, mas é mentira, ele vai cozinhar com o Jesse. Eles ficam 4 dias no deserto. Aí conseguem uma grande quantidade do material. Mas aí a bateria descarrega, os dois brigam. Eu acho que funciona muito para estabelecer mais ainda essa relação entre os dois. Passam frio, o sol rachando. O Walt tenta bolar uma forma do veículo funcionar. Tem uma cena do Jesse dirigindo na rodovia, certo? Acontece que o Aaron Paul acidentalmente errou o caminho. Mesmo assim, continuaram a gravação. A cena do Bryan Cranston e do Aaron Paul urinando não estava no roteiro, mas a Michelle McLaren decidiu mantê-lo. Bom, a equipe tomou uma liberdade criativa ali, porque a forma que o Walter usa para carregar a bateria não é possível na vida real. A ideia de usar cadeiras de gramado para eles ficarem sentados à sombra foi ideia do Bryan Cranston. E o médico informa ao Walt que o câncer está em remissão. Ao final, meio que ele surta e dá um soco na papeleira de papel toalha. É óbvio que o departamento de arte colocou um dispensador de mentira, um material mais maleável para ele poder socar. Esse também é o episódio favorito do Aaron Paul. O Walter passa a ter um comportamento estranho, principalmente com o filho. Ele fica bebendo tequila, depois gera um clima ali com o Hank, o menino chega até a vomitar na piscina. O comportamento dele vai oscilando bastante. Uma hora você fica com raiva, outra hora você ri. Conhecemos o pai da Jane, o Donald, interpretado por John DeLancey. Ele trabalha como controlador de voos. Ele chega até a conversar com o Walt sobre filhos. Tem medo de que a filha volte a se drogar. Ele não gosta do Jesse logo de cara, mas infelizmente ele sabe que não vai terminar bem essa história. Engraçado também o Walt envolvido numa obra na casa dele. Depois, numa loja, ele peita 2 mal encarados dizendo que aquela área é dele, para eles ficarem fora. A podridão, o fungo que tem na casa dele pode ser uma analogia ao câncer, que percorre o corpo do professor, e o vigor dele para enfrentá-lo, agora que está em remissão. Esse episódio também prenuncia a morte da Jane. Jesse diz à moça que ela não deveria acordar. O Combo, amigo do Jesse, é assassinado em plena luz do dia por um menino. Com essa morte, o Jesse acha que o Walt tem culpa porque ele peitou aqueles 2 mal encarados. O episódio se chama Mandala, que significa círculo em sânscrito. É uma referência budista de roda da vida. O episódio começa com a morte do Combo e termina com o nascimento da filha do Walt. A primeira vez também que vemos os Los Polos Hermanos, a aparição do Gus Fring, interpretado pelo Giancarlo Esposito, que é o dono do fast food. Ele é a pessoa que deseja contratar o Walt para fazer a droga. Ele também não gosta do Jesse, acha que ele vai ser um problema. Aí o Gus aceita e o Walt corre para a casa do Jesse atrás das drogas. Outra cena que eu gosto é quando o Jesse e a Jane ficam doidões. Aí tem aquela cena dele flutuando. O casal continua se drogando. O pai da Jane, numa cena, até briga com a filha, porque ela não compareceu à reunião. Quem usa droga, quem está em reabilitação. Essa cena que o Jesse flutua foi filmada com efeitos práticos. Uma tábua de madeira foi colocada sobre o ator e levantada para cima com a ajuda de um guindaste, que tinha uma câmera acoplada. Legal. Também tinha um ex-viciado em heroína no set para poder orientar os atores. O Aaron Paul lembra que as mãos do rapaz estavam trêmulas e nervosas, porque ele não preparava há muito tempo a droga. Tem uma pessoa da equipe que acaba aparecendo ali na cena. Pode ser vista ali pela porta do Jesse, enquanto o Walt está carregando a droga. A Skyler finalmente dá à luz a Holly. O Walt perdeu o nascimento da filha, né? E não gosta de ver o Jesse novamente se drogando, porque isso pode prejudicar o trabalho deles. Os dois brigam, até que a Jane se envolve na história, exigindo o dinheiro ou ela vai pôr a boca no trombone. Então o Walt não tem saída, tem que entregar a grana. E o Walt Jr. cria um site para arrecadar dinheiro para o tratamento do Walt. Assim, é uma mistura de vergonha, de desespero. O Bryan Cranston trabalha muito bem nessa cena. Até o Hank também coloca lá no escritório uma foto do cunhado
para as pessoas colocarem dinheiro, até o Gus coloca. O Walt dá uma entrevista com a família falando sobre isso, olha que vergonha. E o Walt Jr. diz, meu pai é um herói, é um homem decente, muito constrangedor. Esse site realmente existe, tá? Na época, as doações eram destinadas para um instituto de tratamento de câncer. O casal se droga mais uma vez, o Walt volta querendo conversar com o parceiro, e aí encontra os dois desmaiados. Quando ele vai mexer no Jesse para acordar, a Jane acaba ficando de barriga para cima, e tem uma overdose, e morre. O Walter assiste a tudo, ele chegou até a tentar tocá-la, mas aí desiste. Uma mistura de que, olha, é melhor ela morrer, porque vai facilitar mais as coisas. É uma cena marcante. Em entrevistas, o Bryan Cranston diz que lembrou da filha, ele imaginou a filha ali naquela cena. Foi essa cena que lhe rendeu o Emmy de melhor ator. É uma das cenas favoritas do ator. Você vê que ele chora, depois fica sério. Tipo, não há o que fazer. Bola pra frente. No roteiro original, o Walt entraria no local e injetaria na Jane uma dose extra de heroína, a fim de matá-la propositalmente. Óbvio, Jesse fica desolado. Entra em cena o Mike, interpretado por Jonathan Banks. Vai orientando o rapaz como agir, daqui a pouco a polícia vai aparecer. E o Jesse mergulha ainda mais nas drogas, sendo resgatado pelo Walt num lugar praticamente desolador. Ele vai parar numa clínica para se reabilitar. O Walt vai fazer uma cirurgia. Quando ele está sedado, a Skyler pergunta, onde está o seu celular? E ele responde, qual? Durante a temporada fica essa briga entre os dois porque ela desconfia que realmente ele tem outro número. E por que ele tem? Sendo que ele várias vezes mentia. Com isso, a Skyler fica irritada, chateada e decide deixá-lo. Vai embora com a Holly. O Donald, o pai da Jane, ficou muito abalado com a morte da filha, óbvio. E ele acaba cometendo um erro gravíssimo. Durante o trajeto ali dos voos, ele dá informações erradas e 2 aviões se chocam. Os destroços caem sobre a cidade. E isso fecha com uns flashbacks que a gente via ao longo de alguns episódios no começo, mostrando o ursinho, os caras vestidos com roupas de proteção e coisas da perícia, provas. O Walt causa muita tragédia, uma coisa que ele fez que foi levando a uma onda de desgraça. Morreu muita gente. O suéter rosa que ele usa faz um paralelo com o ursinho de pelúcia. Eu falei roxo, né? Mas é rosa. Se você prestar atenção, dá pra ver o corpo morto da Jane respirando ali numa cena, quando o Mike tá limpando o local. Os caras que limpam os destroços aéreos ali na cena, eles usam um respirador de rosto inteiro. Mas se você prestar atenção, não tem cartuchos de filtragens instalados. O Bryan Cranston contou em entrevistas que o show exigia um estacionamento de veículos. A ideia era usar o estacionamento de uma igreja. Só que quando perceberam que se tratava de uma série com drogas, violência, desistiram. A equipe foi educadamente convidada a se retirar do local. Ao longo da série foram usados 5 estacionamentos de diferentes igrejas. O nome da família do Hank Schrader também está relacionado à química. O estudioso alemão Gerhard Schrader acidentalmente descobriu o gás nervoso. No roteiro original, o Jesse se chamaria Marion Alla Dupré. O Chris Christopherson foi considerado para interpretar o pai da Skyler e da Marie, mas os roteiristas descartaram porque achavam que se afastaria muito da história principal. Ben Badgley, lá de EU, foi considerado para o papel do Jesse. O David Cross também passou por uma rodada de testes para interpretar o Walter Wright. Numa ironia muito triste, David House, que interpretou o oncologista do Walter, faleceu por complicações no cérebro em 2016. Tem um remake colombiano de Breaking Bad, chamado Metástases, de 2014. Só teve apenas 2 temporadas. O verdadeiro escritório da DEA em Albuquerque fica a apenas meia milha das gravações da série. É isso aí, pessoal. Isso que foi Breaking Bad. Espero que o vídeo tenha sido mais bem explicado, mais dinâmico. Espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci alguma curiosidade, comenta aí embaixo também. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada. Se gostou, dá uma curtida aí que me ajuda bastante. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões, feedbacks, elogios. Deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe o vídeo também. Mais 2 aqui para você dar uma conferida de Breaking Bad e outra série. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.